Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Você consegue! O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim. Raposap TV, a imagem do torcedor raposeiro. Alô você, torcedor rubro-negro, meu abraço mais que carinhoso a partir de agora, o nosso bate-papo Raposap. E vamos começar a semana aqui, diferente de todos os bate-papos que a gente tinha aí, imagens lá dentro do gramado, disso e daquilo outro, enfim. Campinense, nesse momento, após a eliminação na Copa, no Campeonato Brasileiro da Série D, volta às suas atividades agora de planejamento para a próxima temporada. E a gente também, o Raposap, a Raposap TV, vai mostrar aqui, direto da Toca, todas as ações do torcedor no que diz respeito às melhorias aqui na Toca da Raposa. Mas hoje, o bate-papo Raposap é diferente. É trazendo aquele que o torcedor quer ouvir. Uma semana após a nossa eliminação na Série D, nada melhor que ouvir, após todas aquelas turbulências, disse-me disse, né? Torcedores se movimentando em todas as redes sociais, trazer para o torcedor do Campinense Clube esse mesmo torcedor, para que possa tirar, enfim, todas as suas dúvidas. Eu estou aqui ao lado do presidente William Simões. Meu presidente, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui nas câmeras da Raposap TV. Obrigado a vocês, né, que têm realmente participado efetivamente dos últimos acontecimentos aqui no Campinense Clube, né, e eu lhe digo que para a gente é um prazer muito grande, né, ter o Raposap, né, desta vez o Raposap TV como grande aliada à instituição rubro-negra. Isso é importante, essa parceria, né, porque nós queremos justamente que as pessoas venham para cá, né, e se sintam à vontade, e se sintam principalmente, e sintam o desejo de ajudar a instituição, né? Afinal, o Campinense não é de William Simões, né? Muitas vezes sou taxado como centralizador, né? Muitos dizem que eu sou coronel, não sou, de maneira nenhuma. Aqui eu abro as portas do Campinense Clube para as pessoas virem para cá. Campinense Clube, claro, de portas abertas, como diz o presidente. Então vem para cá, se aproxima mais da gente, torcedor. Essa é a palavra do presidente, se ele que diz, quem somos nós para discordarmos, né? E o presidente William Simões, nesse momento, aproveita o torcedor que está nos assistindo e faz aí uma retrospectiva. Vamos a um balanço do Campinense em 2016. Esse Campinense do primeiro e esse Campinense do segundo semestre até a nossa eliminação, presidente. A minha avaliação de 2016 é positiva, né? Primeiro que a gente conseguiu o bicampeonato depois de 36 anos. E através desse bicampeonato que a gente conseguiu vaga para o Campeonato Brasileiro 2 anos consecutivos. Isso, evidentemente, que foi importantíssimo, né? Também o vice da Copa do Nordeste, que foi depois da gente ter sido campeão em 2013, mais uma vez a gente chegou, muito importante também. Então, ano 16 eu lhe digo com toda certeza que foi um ano positivo, né? Porém, o segundo semestre um pouquinho triste, né? Nós que fazemos a diretoria executiva, nós queríamos a todo preço o acesso, não veio, mas pensar agora para frente, pensar em fazer um time ainda mais forte, com capacidade de chegar e buscar esse acesso. Claro que a gente não vai ter aquela preocupação tão grande dentro do Campeonato Paraibano, né, em buscar o título de todo custo, né. Esse ano que nós tivemos também uma tabela que, na verdade, poderia favorecer ao Botafogo e ao nosso adversário aqui de Campina Grande, porque os dois apenas
fizeram um clássico, né? O Campinense jogou 4 vezes com o Botafogo, o Campinense jogou 4 vezes com 13. Então, o regulamento foi totalmente desfavorável ao Campinense. Então, além de a gente ganhar o campeonato, a gente ganhou também, digamos assim, pelo que o senhor está falando aqui, um campeonato montado para ajudar o Botafogo. Não resta dúvida, mas quem criou esse regulamento foi o Botafogo e o Souza, né? Então, foi um regulamento, na verdade, que eu diria muito confuso, né? Com várias interpretações. Mas, mesmo assim, o Campinense mostrou que fez a temporada de 2016, né? Mesmo com essas adversidades, mostrou que tinha time, que teve time para superar tudo isso, né? Então, nós superamos tudo, porque nós fizemos todos os clássicos. O Botafogo, vocês sabem que fez apenas um, o 13, né? Ficou em 6ª colocação do Campeonato Paraibano, fazendo também apenas um clássico, né? Então o Campinense mostrou a sua força, né? Porém, no segundo semestre, eu diria que não foi bom, porque nós queríamos o acesso. Eu sei que o nosso torcedor também queria isso, mas não foi possível. Agora é pensar na temporada de 2017, né, porque nós temos 4 competições, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano e Série D, né, que começa no meio do ano, né, isso para o segundo semestre, né, onde a gente vai buscar esse acesso, né, a gente vai começar o planejamento cedo, né, começar a partir de novembro, né, fazer os contratos até o final de outubro, que é justamente quando termina o Campeonato Brasileiro, para a gente não ter aqueles problemas de aditivos, para a gente não ter problema com o jogador indo embora, exceto aquele que vier com cláusula num contrato, né, porque muitos vêm para fazer apenas o primeiro semestre, mas que no segundo semestre já tem times, né, para jogar uma Série B ou até mesmo uma Série A, né? Como foi feito com o Rogério Gaúcho, como vocês sabem, que ele teve que ir jogar a Série B em decorrência de uma cláusula no contrato, né? Que aparecendo times de Série B, A e fora do país, o Campinense teria que liberar imediatamente. Então foi isso que aconteceu. Mas a gente vai ter toda a cautela do mundo agora, porque a gente não pode errar em 2017 no quesito acesso, né? Então nós queremos esse acesso e eu tenho certeza, não tenho dúvida, que esse acesso vem em 2017. Estamos passando com o presidente William Simões, para o torcedor que está em casa nos acompanhando através da Raposap TV, essa retrospectiva de um Campinense 2016. Mas também vai estar conosco, só passando ali, daqui a pouco o ponto aqui já me avisa, o Antônio Carlos está na ponta, ele está lá em João Pessoa, ele está na capital paraibana, o nosso presidente da Raposap TV, porque daí vai junto comigo comandar esse bate-papo hoje diferente. O Antônio Carlos está lá na capital, daqui a pouco as perguntas também do Antônio Carlos, mas presidente, uma autoavaliação de William Simões, que nota daria o Campinense Clube, visto que conseguimos o campeonato, o bicampeonato estadual, fomos bem mais uma vez na Copa do Nordeste. Esse campeonato tem a cara do Campinense, eu costumo dizer isso. E também fizemos bonito na Copa do Brasil, mesmo tendo o Cruzeiro de Minas Gerais à frente como adversário do Campinense Clube. Eu dou nota 9, né? O 10 não veio por conta do não acesso. Justamente, por conta do acesso. Nós que fizemos uma excelente Copa do Nordeste, né? Em 3 anos nós chegamos 2 vezes. Nós que fizemos um excelente campeonato paraibano, sendo campeão em cima do Botafogo, que é um time que tem realmente um poderio financeiro muito grande, né? Com ajudas de governo do estado, com a ajuda de prefeitura, né? E aqui a gente não tinha isso de maneira nenhuma. Então, 1% foi a falta do acesso. O acesso não chegou, infelizmente, né? Mas nós queremos fazer os 10% em 2017, se Deus quiser.
Aproveitar aqui que já está nos ouvindo também lá em João Pessoa. Antônio Carlos, seja bem-vindo. Entra aí nessa discussão com a gente desse Campinense e está aberto aí as câmeras da Raposap TV para você também fazer suas perguntas ao presidente William Simões. Muito bem, presidente. É importante demais, é muito importante esse tipo de esclarecimento, porque muita gente mesmo, entende que rios de dinheiro têm entrado no Campinense Clube, muito dinheiro com venda de jogador, com cota de Copa do Nordeste, com rendas, etc, etc. E aí o que acontece? Muita gente não sabe, eu até estava falando na rede social, que a gente tem tido problemas de ordem, por exemplo, de ação que tramita hoje na Justiça do Trabalho contra o Campinense, e essas ações a gente sabe que são de governos, de presidentes passados, de gestões passadas, né? Que deixaram uma herança meio que maligna para que o presidente atual resolvesse. E aí a gente viu na mídia que o presidente tem comparecido ao Tribunal Regional do Trabalho, tem ido lá em audiência, tem conversado lá com os juízes, né? Desembargadores e tudo mais. Explique para a gente, presidente, essa sua ida nos tribunais tem sido especialmente para quê? Existem demandas tão altas judiciais, eu fiquei sabendo através até de colegas e amigos raposeiros, de que o Campinense, tudo que entra para o Campinense, 30% a 40% é preciso ser retido para pagamento exatamente de ações trabalhistas do passado. Isso é verdade? Tá aí, presidente. A pergunta do Antônio Carlos, lá de João Pessoa, que vai a partir de agora já interagir com a gente nesse bate-papo de hoje. Pois não, nós tivemos sim recentemente no tribunal, tentando a redução de um bloqueio de 40% em todas as receitas do Campinense Clube. A gente que vem, na verdade, tentando diminuir essas dívidas, porque isso é muito difícil administrar dessa forma. Além das receitas pequenas, então como é que vai se administrar um clube com apenas 60% das receitas? É muito pouco. Então a gente tem que tentar a redução desse percentual, voltar para o que era, fazer uma média de 20%, porque a gente trabalharia de forma mais tranquila, né? Mesmo porque a gente agora tem um Profut, que é todo mês, e aí a gente não pode escapar de maneira nenhuma. Então daí a sensibilidade da Justiça do Trabalho. Fomos até o presidente do tribunal e a gente está tentando resolver mais essa questão, que é isso é um problema seríssimo, isso é um problema que vem, na verdade, atrapalhando a nossa administração. Aproveita o espaço e você também que está aí na linha, Antônio Carlos, pode continuar aí com mais uma pergunta do presidente William Simões? Lembrando que esse é o bate-papo Raposap de hoje, um pouco quanto diferente. Você é acostumado a gente com as imagens todas externas, né, de treinamento, de tudo que o Campinense realiza no seu dia a dia. Mas hoje, claro, após aquela turbulência toda de informações nas redes sociais, o presidente, mais do que nunca, gentilmente cedendo aí a nós essa entrevista, mesmo ele que cedeu uma entrevista durante a semana para toda a imprensa, mas aqui ele se sente à vontade. Está em casa, está na nossa casa, por trás os títulos que conquistamos, né, nos brindando tanto dourado aqui atrás, e não é diferente que o Campinense é vitorioso, é grandioso, e para provar isso está aqui o presidente William Simões. Antônio Carlos, fica à vontade, pode perguntar ao presidente, ele está todo na escuta aqui com você. Meu caro presidente, eu queria aproveitar o ensejo e agradecer demais pela sua atenção mais uma vez de estar conosco aqui. A Raposap TV é um canal do torcedor onde a nossa intenção sempre foi ser um elo entre a torcida e o Campinense. Nós entendemos que é importante demais que a gente leve ao torcedor as informações que ele muitas vezes é privado de receber, porque a imprensa local muitas vezes, ela, vamos dizer assim, por um motivo de espaço, de tempo, ela não tem passado muito claramente o que acontece, e passado esse momento aí da desclassificação aí, a gente perdeu essa oportunidade, onde lamentamos com tristeza e tudo, né? A gente tem observado que no meio dos grupos da rede social, a nossa torcida está muito preocupada, ela está assim, buscando cada vez mais informações,
uns ficam fazendo juízo de valor de coisas que, assim, que não são a realidade dos fatos. Então, esse, na minha visão, esse é um momento importante para que o presidente possa passar para todos os torcedores exatamente o que é verdadeiramente a real situação do Campinense Clube. Porque a gente passou por momentos maravilhosos, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, né? Somos bicampeão paraibano, e aí, sem sombra de dúvida, gera uma expectativa muito grande, alguns desavisados acharem que a gente tem dentro do Campinense Clube muito dinheiro em volta, muita coisa nesse sentido, né? E eu queria começar perguntando ao presidente o seguinte: a Copa do Brasil, por exemplo, quais são as cotas que o clube já recebeu até agora? Quanto de valor o senhor já recebeu? Passe para nós aí, para o torcedor, como é que essa questão de dinheiro junto, especialmente no caso Copa do Brasil, por exemplo. Na verdade, Copa do Brasil, até agora o Campinense não recebeu absolutamente nada, né? Todas as cotas da Copa do Brasil foram destinadas a pagamento de precatórias das ações trabalhistas, porque tem muitos processos que correram à revelia, né, em 2010, né? Se nem sequer um advogado está presente, né, para tentar contestar esses débitos, isso foi terrível, né? E outros bloqueios vindo aqui para fazer acordos aqui com alguns credores na justiça aqui de Campina Grande, né? Então são vários os processos, né? Campinense, infelizmente, não recebeu um centavo sequer da Copa do Brasil, né? Como também outras receitas que foram bloqueadas, impedindo assim da gente poder dar um equilíbrio maior nas finanças do clube. Também tem a questão, presidente, como nós somos sabedores, aqueles que estão mais próximos aqui dentro do Campinense Clube, existiu um acordo entre a diretoria do Campinense e seus atletas, questão do bicho, né? Pago aos jogadores rigorosamente, dentro daquilo que foi acordado com os comandantes dos jogadores, por exemplo, o Gledson mesmo é sabedor disso, como todos os jogadores também, que parte de todo o arrecadado dentro da Copa do Nordeste, também o jogador tinha participação. Isso foi firmado? Isso realmente acontece? Na verdade, 50% de toda a receita que entrou da Copa do Nordeste, 50% foi destinada aos atletas, né, em pagamento de gratificação. Esse foi o acordo que nós fizemos. Voltando um pouquinho para as ações trabalhistas, eu estava esquecendo de um fato, né, na questão do processo de Ferdinando Teixeira, que jogou aqui, que foi técnico aqui em 2009, né? Então saiu daqui, colocou na justiça. Em 2010 houve a conclusão do processo. Esse processo que foi mais outro absurdo, mais um que correu à revelia, e o Campinense sendo condenado a R$480 mil. Tive diversas vezes lá na cidade de Natal para ser feito o acordo com o Ferdinando Teixeira. E nós fizemos o acordo, mas ainda nós pagamos mais de R$220 mil. Né? Quer dizer, um absurdo. O Campinense poderia ter pago apenas R$36 mil. Né? Se eu não me engano, foi o valor que o clube ficou devendo, deixou de pagar ao ex-técnico Ferdinando Teixeira. Essa dívida saindo de R$36 mil para R$480 mil. Olha, minha gente, o absurdo. O quanto a irresponsabilidade desse povo que passou aqui em 2010. Sequer tem um advogado para defender os processos, para tentar diminuir. Isso não foi feito, porque se tivesse um advogado, claro que o Campinense teria pago o valor real da dívida. E na minha gestão
Só a Ferdinando Teixeira foi pago mais de R$220 mil. Então, minha gente, olha a herança, olha o sacrifício que eu venho fazendo para poder controlar as ações trabalhistas e dar continuidade ao crescimento do Campinense Clube. E nessa questão, presidente, se não buscar sanar isso aí, transforma-se numa bola de neve em coisas ainda maiores pela frente, não é isso? Exatamente. Então, a gente vem tentando fazer aqui com que essas ações não cresçam, com que essas ações estacionem. Claro que estão equilibradas graças ao nosso esforço, ao nosso trabalho, e vamos continuar fazendo acordo com os credores, mesmo porque nós temos quase 1 milhão depositado na Justiça do Trabalho, né? Então, é muita despesa, muita dívida, e fora essas ações trabalhistas, a gente tem que dar as condições aqui aos atletas, aos funcionários, à comissão técnica, não é? Porque isso aqui é uma instituição que não pode acabar. Nós temos essas dívidas. E para o Campinense existir, é necessário que essas ações trabalhistas sejam resolvidas o mais rápido possível. Para isso a gente está trabalhando, né? E a gente vai continuar, né, pagando, de uma forma ou de outra, a gente vai continuar pagando. Não sei se é 40%, porque se a gente continuar pagando esses 40%, a gente também não tem como sobreviver de maneira nenhuma, né? Quer dizer, é uma faca de 2 gumes. Então a gente tem que ter o discernimento, a gente tem que ter a tranquilidade para continuar administrando esse clube centenário. E o cuidado tem que ser imenso, porque senão acontece que estamos vendo aí em todas a imprensa falada, escrita, nas mídias também, nas mídias sociais, está acontecendo com o nosso arquival, e não queremos nunca, jamais sair para o Campinense Clube. Estamos aqui no Bate-Papo Diferente, na Raposap TV hoje, recebendo mais uma vez o presidente William Simões, né, depois de uma semana e tantos turbilhões, e disse-me passando a limpa aí o Campinense, passando também as questões trabalhistas do Campinense Clube, e voltando a falar em dinheiro, para a gente daqui a pouco sair esse assunto, que eu vou chamar o Antônio Carlos, está lá em João Pessoa nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento. Meu caro Antônio Carlos, segura aí um minutinho, vou perguntar outra coisa aqui ao presidente. Meu presidente William Simões, com relação à venda também do Rodrigão e também daquela negociação do Hulk, que o Campinense tinha uma coparticipação, em que tudo isso terminou, em que lucrou o Campinense Clube? Olha, com relação a Hulk, né, o Hulk foi negociado, 50% vai para o jogador, certo? Todo mundo sabe disso, né, o contrato diz isso. O Campinense tinha uma participação de 50%, apenas metade, né? E na negociação, né, tinha que fazer o pagamento dos impostos, tinha que fazer pagamento da comissão do empresário que negociou o jogador, que ninguém trabalha de graça, né? E o restante eu esperava chegar nos cofres do Campinense Clube justamente para também fazer um pagamento a um parceiro nosso, que comprou também uma pequena parte, o empresário aqui de Campina Grande, que foi justamente esse valor que a gente montou o time em dezembro do ano passado. Se a gente não tivesse esse dinheiro, evidentemente que a gente não teria montado o time de maneira nenhuma, né? Mas, para minha surpresa, a parte que viria para o Campinense foi totalmente bloqueada, aí ficando para a Justiça. Causas trabalhistas, mais uma vez. Causas trabalhistas. Então, esse dinheiro está lá na Justiça do Trabalho, depositado, para que a gente possa fazer acordos trabalhistas e, infelizmente, a gente não tem esse dinheiro em caixa. Com esse mar de rosas que o torcedor tanto imagina, tanto comenta nas ruas, nas redes sociais, enfim, por onde passa. Rapaz, porque acho que ninguém faz conta, né? Eu acho que aquele torcedor realmente que conhece isso aqui, sabe, na verdade, as despesas de um clube de futebol, né? A gente vem pagando folha desde outubro do ano passado, a gente saiu de uma Série D desde outubro do ano passado. E como foi que sustentou, minha gente, até janeiro, outubro, novembro, dezembro e janeiro? E como foi que sustentou? Será que o dinheiro caiu do céu?
Não. A gente tinha que tomar emprestado, claro, para poder sanar salário dos atletas, pagar a comissão, pagar aos funcionários, pagar passagem aérea de jogador, pagar apartamento, pagar alimentação, pagar medicamento, pagar as transferências e as inscrições dos jogadores. Olha o quanto é difícil montar um time de futebol. E depois, logo em janeiro, no final aliás, na metade de dezembro, esses jogadores que se apresentaram, eles ficam pedindo adiantamento, 50% de adiantamento, e a gente tem que ter esse dinheiro. Se não tem, tem que arrumar, porque senão o jogador não vem. Essa é a grande verdade. Quando começa a entrar uma receita pequena, é a partir do início de janeiro que começa a entrar uma pequena receita. Essa cota, por exemplo, do início da Copa do Nordeste, essa cota inicial, ela é dividida em 4 parcelas. Isso ninguém sabe. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, com relação o dinheiro de Hulk, ninguém sabe nem se vai sair. Aí nego fica dizendo, receber não sei quanto de Hulk. Tomara que a gente receba, mas isso é uma burocracia maior do mundo para se receber o chamado TMS, que é o Termo de Mecanismo de Solidariedade. Tem esses entravos na Justiça do Trabalho, não é isso? Além disso, tem os entravos na Justiça do Trabalho, certo? Isso é um dinheiro que é pago também parcelado. A primeira venda de Hulk a gente recebeu aproximadamente R$500 mil, sai 20% do advogado. Esse ano, com essa venda, eu acredito que o clube vai receber R$600 mil, porém, sai 20% também para os advogados, E o restante espero que venha, pelo menos que se divida em 3 parcelas, porque da primeiro dinheiro a gente recebeu 3 parcelas de cento e poucos mil reais, para totalizar o que nós recebemos, E nem sequer esse aqui, a primeira parcela, a gente recebeu. Está difícil também, porque a gente não teve, na verdade, nenhum comunicado lá do clube, de maneira nenhuma, de quando vai. Na medida que se pagar, por exemplo, ao jogador, da mesma forma que é pagar ao jogador, é pago o mecanismo aos clubes de futebol, porque não é o Campinense apenas que recebe. Tem o Campinense, tem o Serrano, tem o Vitória da Bahia, tem o São Paulo e, se eu não me engano, tem um time lá de Portugal, ou é do Japão, não lembro. Certo? Então, aí o povo fica fazendo conta, entrou dinheiro de Hulk, entrou dinheiro de Rodrigão, minha gente, venha para cá para saber. E eu não preciso estar falando isso aqui não, mesmo porque a gente tem um conselho fiscal para prestar conta e também nós temos um conselho deliberativo que é prestado conta anualmente, certo? Graças a Deus a gente procura fazer as coisas de uma maneira correta, e trabalhar honestamente, que graças a Deus foi um legado que eu herdei da minha mãe e do meu pai. Isso eu vou procurar fazer sempre, porque é uma obrigação de ser humano ser honesto, ser digno, E graças a Deus eu chego em casa e durmo absolutamente tranquilo em relação a tudo isso, E o resto que o povo diz, eu vou entregar a Deus, porque afinal quem perdoa, eu não perdoo, eu não tenho esse poder de perdoar, mas Deus tem. Aí, presidente, deixa eu chamar o Antônio Carlos, já está com a gente, o link está aberto ali para o Antônio Carlos. Tem mais uma pergunta do Antônio Carlos para o presidente. Meu caro Antônio Carlos, vamos mais uma pergunta sua aí vindo da capital João Pessoa. Se aproxegue para cá, como nós dissemos aqui no Nordeste, se aproxegue para essa mesa e pergunte ao presidente William Simões, faça parte desse bate-papo.
Presidente, informações importantes, essa que o senhor está acabando de falar aí. Essa questão, por exemplo, de tantas ações, né, que vem do passado, um passado, como eu falei anteriormente na pergunta, de gestões anteriores que trouxeram exatamente essa herança ruim para o campinense. E aí, como o presidente tem gerido muito bem o campinense, tem cuidado muito bem da parte profissional, eu sou testemunha disso, eu tenho estado aí, tenho visto o quanto esses jogadores, por exemplo, Gladys, que representa os jogadores, tem falado tão bem das suas ações em benefício dos jogadores, tratando bem, dando alimentação, dando uma hospedagem de hotel, não é? Dando exatamente o conforto. A gente observa que aí a gente sabe que tem um conforto necessário para que os jogadores se sintam bem em estar aí. Isso tem sido forma de elogio, né? Elogios por parte de muitos, mas infelizmente essa questão de ordem trabalhista realmente deixa o presidente em situação difícil. Por quê? Porque se tivesse esse dinheiro dentro do caixa do Campinense, com certeza absoluta, seriam mais coisas feitas no Campinense, inclusive contratações de peso. Porque quando sobra dinheiro, até para isso dá. Então, muito esclarecedoras, né, a sua fala aí. Mas eu aproveito para perguntar sobre o Profut. Tivemos uma questão aí passada de ações até na justiça, muitos falando sobre o Campinense ter atrasado Profut, não ter feito Profut, não ter certidão. Quanto para a torcida aí, presidente, o Campinense tem as certidões hoje com relação ao Profut e também se há perspectiva de, com essas certidões, o Campinense ter, por exemplo, patrocínios, como, por exemplo, Caixa Econômica, que o ano passado eu vi o senhor na Caixa Econômica tratando de coisas lá, de levar documentação para ver se encaixava dentro do perfil da Caixa, não é? E aí eu pergunto, há possibilidade de a gente ter, por exemplo, esse patrocínio lá no estatal como essa, Caixa Econômica? Aí o Antônio Carlos com as perguntas do Profut. Esse torcedor quer saber. Muito bem, Antônio Carlos, muito bem colocado. Vamos ver aqui com o presidente, vamos ouvir do presidente o que ele tem a dizer a respeito disso aí, respondendo a sua pergunta, que é uma pergunta que todo torcedor, nesse momento, também gostaria de fazer, o presidente William Simões. Pois não, com relação ao Profut, em dezembro, a gente deu entrada no Profut, né? No início de dezembro. Agora, existe uma burocracia muito grande entre a Caixa Econômica, né, a Receita Federal, e tudo isso tem que ser trabalhado, né? Então, a gente iniciou o processo em dezembro, né? Porém, quando aquela ação impetrada pelo nosso rival foi dada, o Profut estava justamente em fase de consolidação, né? E graças a Deus, há 2 meses atrás, nós consolidamos esse Profut, né? Nós temos todas as certidões, né? Isso também é fruto de um grande trabalho que nós fizemos, porque não é fácil levantar débito federal, débito com a Caixa Econômica, de FGTS, de INSS. Então, o trabalho foi feito, e bem feito. E hoje a gente tem essa tranquilidade, né? Estamos pagando o Profut rigorosamente em dia, né? Para que a gente possa ter um patrocinador master, né? Por exemplo, como você disse, Antônio Carlos, uma Caixa Econômica que a gente vem tentando, mas antes a gente não tinha as certidões. E como vocês sabem, a Caixa Econômica só patrocina o time rigorosamente em dia com seus tributos federais, né? Isso a gente cuidou muito bem e em breve a gente vai buscar tentar esse patrocinador, já tem inclusive uma audiência marcada até no final do ano. A gente vai falar com o presidente da Caixa Econômica para a gente buscar essa parceria, um patrocínio que possa ajudar o Campinense Clube a partir da temporada de 2017. Tá aí, meu caro Antônio Carlos, o William respondendo aquilo que o torcedor quer através das suas perguntas. Mas participa com a gente, faz mais uma pergunta aí ao presidente William Simões. Presidente, é interessante, esse papo está sendo bastante salutar, esse papo está sendo interessante.
Eu tenho certeza absoluta que essas informações que o presidente está dando aqui vai ser exatamente importantíssimas, principalmente para aquele torcedor que não está próximo do Campinense Clube, que não tem estado aí, como por exemplo, modesta parte, eu tenho estado, tenho visto a sua luta, eu tenho visto, por exemplo, os comentários dos jogadores, de funcionários, eu tenho visto como isso aí é tão bem tratado, com muito zelo, muita responsabilidade, e aquele que não vai exatamente ter essa oportunidade, eu não tenho, por um motivo ou por outro, porque mora longe, etc., de estar, por exemplo, aí vendo em loco o que acontece, ficam fazendo, às vezes, juízo de valor, não é? Eu observo, por exemplo, e eu lamento muito, com muita tristeza, eu vi nas redes sociais do Campinense, por exemplo, dezenas de torcedores fazendo ameaças, dizendo coisas, fazendo juízo de valor com relação à sua pessoa, não é? Com a questão administrativa e financeira do clube, exigindo que o presidente contrate pessoas, porque que a gente está assim, está assado, porque não fez isso, não fez aquilo, ofendendo o presidente, inclusive, na sua pessoa, na sua integridade enquanto pessoa física, não é? Enquanto cidadão. E isso é lamentável em todos os sentidos, porque o torcedor ele precisa se apoiar mais naquilo que sabe, falar daquilo que conhece, e aí fica comentando às vezes coisas que não deve. E eu pergunto, quais suas providências com relação a esses torcedores desavisados, muitas vezes mal intencionados, que tecem comentários denigrindo a sua imagem? O que é que o senhor tem a dizer com relação a isso? Alguma providência está sendo feita, presidente? Pois não. Na verdade, eu fiquei surpreso, né, com algumas declarações nas redes sociais, né, de alguns torcedores, né. Eu quero dizer que não sou contra a crítica de maneira nenhuma, mesmo porque eu sempre fui uma pessoa muito transparente, né, muito democrático, né, em nenhum momento procurei centralizar a administração aqui do clube. Vocês sabem muito bem o quanto eu sou aberto. Agora, críticas a gente pode receber com relação ao desempenho do time, né? Ou até criticar mesmo a minha administração, o porquê de fulano não foi contratado, porque isso aí tudo eu respondi. Agora, ofensa pessoal, como eu fui ofendido, ora minha gente, eu tenho família como vocês têm, né? Eu tenho filhos como vocês têm, né? E eu sou cobrado por isso. Eu não gostaria, eu acho que nenhum de vocês gostaria de passar o que eu passei. Agora, tudo isso, primeiro, eu vou entregar a Deus, porque Ele sabe o que eu tenho feito por essa instituição, né? E fiz alguns prints, porque aí a Justiça da Terra vai cuidar. Já entreguei à Justiça, né? Muitos serão processados por calúnia e difamação, né? Por injúria, né? Infelizmente eu vou ter que fazer isso, porque é a minha honra, a minha dignidade, né? Que alguns colocaram em jogo, né? E graças a Deus, eu não preciso mostrar que eu sou honesto, eu preciso mostrar, né, aquelas pessoas que me conhecem, sabem o quanto eu tenho trabalhado pelo Campinense de uma maneira honrosa, né, de uma maneira que nenhum jamais irá desabonar a minha conduta moral nem profissional, de maneira nenhuma, né? Então trabalho aqui, graças a Deus, com lisura. Sempre procurei, desde 2003 que estou aqui dentro do Campinense, na minha vida só fiz ajudar o Campinense Clube, e eu espero, né, que essas pessoas, né, possam ser responsabilizadas pelos seus atos. Meu caro presidente William Simões, a gente está passando aí a limpo todo esse Campinense de 2016, né, a sua trajetória do início do ano, dos trabalhos que iniciaram aí logo no comecinho do ano, e se estendeu então até a nossa eliminação na Série D do Brasileiro. Lembrando, você está comigo, torcedor, no
bate-papo Raposap de hoje, trazendo a presença do William Simões no bate-papo, passando a limpo esse Campinense Clube para você, torcedor que está em casa, para você que tem várias dúvidas de como está sendo ingerido tudo isso aqui e até que ponto o Campinense chegou dentro do seu trabalho em 2016. Projetando esse Campinense 2017, presidente. Já temos aí data marcada para início de uma pré-temporada. Já temos também data marcada de um provável início de um campeonato paraibano já em 2017. E o Campinense como vem, já que o senhor quer antecipar também essa pré-temporada do Campinense Clube? Com certeza forte. Né? Forte como a gente teve nesses últimos anos. Né? Muito embora que a gente vai começar uma pré-temporada mais cedo, quer dizer, a gente vai querer entrar no início do campeonato bem. Né? E, claro, se o campeonato paraibano estender o seu início mais para frente, melhor ainda para a gente. Só que eu não quero. Eu quero que esse campeonato seja iniciado no início de janeiro, porque a gente vai ter data suficiente para qualquer eventualidade. Né? Então a gente tem que se preparar para isso. A Federação Paraibana tem que se preparar para isso. Então a gente vai iniciar os trabalhos entre o dia 15 e 25 de novembro, conforme eu já falei. Né? E eu acredito que, né, com a base que nós fizemos, que nós temos, que nós mantivemos, e com as contratações que irão chegar, né, claro que outras contratações passarão pelo novo comandante técnico, que nós iremos anunciar em breve. Acredito que dentro de, no máximo, 8 dias, nós estaremos divulgando o nome do novo comandante técnico do Campinense. Já temos já tem uma lista para isso, né? O trabalho da diretoria já está trabalhando em cima desses nomes. De ontem para cá surgiram alguns nomes na imprensa, ou melhor, no bate-boca também do torcedor, né? Suposições de quem seria esse comandante. Já está definido alguém? Já tem alguém em mente dentro dessa listagem que o senhor já fez? Não, nenhum, mesmo porque eu não conversei absolutamente com ninguém, né? A TV tem muita gente boa empregada aí nesse momento ainda, né? Claro, a gente está vendo aí Série D ainda, a gente está vendo Série C, né? E até Série B. Então a gente, nesse momento, tem que ter a prudência, a cautela, né? E espero que logo em breve o nosso torcedor possa ficar sabendo o nome do novo técnico. Maravilha, tá aí. De 15 a 25 de novembro, o Campinense retorna às suas atividades, já avisando 2017. O presidente falava aqui em off, que já tem uma data praticamente prevista. Ninguém pode também saber aquilo que se passa na cabeça da diretoria da Federação Paraibana de Futebol, mas temos aqui, como o presidente passou, entre 2 e 5 de janeiro, é data prevista. Então o Campinense vai ter aí em torno de 45 a 50 dias para se preparar. Né? A listagem de jogadores que renovaram o contrato, que tem contrato até 2017, ou seja, durante todo esse período que vamos ver o campeonato paraibano, já vão continuar dentro do Campinense Clube, certo? Mas para voltar aqui e encerrar a participação do Antônio Carlos, ele está lá ainda nos aguardando. Meu caro presidente Antônio Carlos. Presidente, me dou por satisfeito com as suas respostas aqui. Eu entendo que essas perguntas que eu procurei fazer são perguntas baseadas naquilo que eu escutei. Eu estou trazendo para o presidente a voz da torcida. Eu tenho escutado nos grupos, nas redes sociais, volto a dizer, bastantes indagações a respeito desse processo administrativo do Campinense Clube. O porquê, por exemplo, de algumas contratações que foram feitas, outras que não fizeram. Questão de treinador. Muitas vezes o torcedor questionando exatamente por que não se buscou um outro treinador que fosse mais, vamos dizer, a cara do Campinense Clube, não negando de que o Moroni ele fez um trabalho na medida do possível dentro da sua condição que eu reputo como bom. Infelizmente ele pecou nessa última partida ao meu ver, mas enfim, é minha opinião pessoal. Mas assim, como a gente sempre tem dito que vida que segue, eu espero que com essas suas respostas aqui ela tenha exatamente sanado muitas dúvidas, onde, especialmente na rede social, como eu bem falei antes, ela tem ocorrido com muita frequência.
E o nosso intuito, presidente, da Raposap TV e do Grupo Raposap é estar junto com o seu mandato, com a sua administração, trazendo apoio, trazendo força. Não é à toa que nós conseguimos o dinheiro do Alambrado, que está aí sendo feito aí. Em breve nós iremos inaugurar agora em setembro, se Deus quiser. E inclusive a parte do departamento médico foi feita. Vamos cuidar do vestiário, aquele piso que precisamos mudar. Então muita coisa tem sido feita através do Raposap, presidente, porque os colegas, os amigos raposeiros do Grupo Raposap entendem que a sua gestão é uma gestão vitoriosa, de responsabilidade, com muito zelo, com muito carinho. A prova disso são os títulos, a prova disso são os depoimentos de jogadores, como é o caso agora de Gledson, que com certeza tem passado em toda a mídia, muito elogio com relação ao que ele pensa e o que ele escuta dos seus colegas jogadores. Então, enfim, eu quero lhe dizer, ratificar mais uma vez, o Grupo Raposap está junto com a sua administração, está junto para lhe apoiar, para lhe ajudar, querendo ser esse canal onde a gente pode ligar o torcedor à administração do Campinense, ao próprio presidente. Queremos nos colocar à sua disposição para falar mais alguma coisa que queira acrescentar aqui para o grupo. E se Deus quiser, em 2017, a gente volta muito forte. Já lhe parabenizo pela perspectiva e pelo trabalho que tem feito, exatamente para ficar com 70% a 75% desses jogadores que estiveram conosco aí. Isso prova que esses jogadores estão com o presidente. Vamos chegar com a base forte. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Obrigado pelas suas perguntas e, claro, participar com a gente desse bate-papo gostoso aqui, esclarecendo muitas dúvidas do Campinense, do torcedor do Campinense Clube, com a presença do William Simões. Deixa eu chamar aqui para a mesa redonda também para ter esse papo com a gente. O Sérgio, ele é o nosso comentarista, faz parte da equipe de esportes da Raposap TV. E tem uma perguntinha do meu presidente. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Obrigado, presidente William. Obrigado a Marcos Júnior, a Paula e a Felipe, que aqui se encontram. Até a pergunta que eu ia fazer ao nosso presidente, ele já respondeu a todas. Então, eu só queria... eu ali em off estava ouvindo, né, todas as perguntas que foram feitas e as respostas incisivas, aquelas respostas que o nosso presidente deu de forma completa, que não faz eu ser redundante aqui. Mas eu gostaria de deixar uma pergunta no ar, né, como planejamento do Campinense para 2017, para que, como o nosso presidente vai participar do novo regulamento da competição da Federação Paraibana de Futebol para a próxima etapa, para o próximo ano. Tudo isso, né, Apesar que nós sabemos que o Campinense não concordou com nada disso, né, de como foi esse regulamento do ano 2016, mas a gente já espera que o nosso presidente, o nosso time já tenha nas mãos para 2017 um planejamento a esse sentido. Com certeza isso o nosso presidente tem. Mas vamos deixar para você, torcedor, a resposta do nosso presidente no outro encontro que vamos ter. Vamos gerar essa expectativa para você, né? Para que a gente possa aguardar mais um pouquinho e que o nosso presidente também possa se pronunciar a esse respeito. O mais, presidente, muito obrigado pela atenção de estar conosco e obrigado por essa porta aberta para o Raposap TV. E nós temos que agradecer tão somente ao presidente e a esses jogadores que continuam conosco para que a gente faça um 2017 diferente. Por isso que tudo que foi explanado pelo presidente vai ser posto em prática. E temos certeza, torcedor raposeiro, nós vamos chegar lá em 2017. Obrigado pela oportunidade, Marcos Júnior. Obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigado você, Sérgio, nosso comentarista da equipe esportiva da Raposap TV. Presidente, obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Obrigado, torcedor do Campinense Clube. Com certeza é satisfeito, né? Eu, como torcedor, me sinto satisfeito nesse momento. Eu que agradeço a todos vocês, né? Eu acho que o mais importante é vocês estarem presentes, né, com essa parceria Raposap Campinense Clube. Eu sei que vocês comungam das mesmas coisas, dos mesmos sentimentos, né? Então, nós que somos verdadeiros apaixonados
pelo Campinense Clube. Claro que a gente quer fazer um Campinense ainda maior. A gente tem tido esse apoio do grupo Raposap, na construção principalmente do alambrado, que será trocado, graças a Deus. Agora, recentemente foi feito também, através do Raposap, um melhoramento no nosso DM, no departamento médico. Será feito também nas vestiárias. Então, isso é muito importante, essa parceria, esse reconhecimento do nosso trabalho. Porque se eu não tivesse tido reconhecimento, das pessoas, principalmente de vocês, claro que essa parceria não tinha surgido de maneira nenhuma. Isso se chama, minha gente, confiança. Isso se chama credibilidade. E eu tenho certeza, pela vivência que vocês têm tido aqui dentro do Campinense Clube, vocês tiveram a certeza de que nós queremos dar o melhor para o Campinense. E eu tenho certeza que vamos dar muito mais. Ao nosso torcedor, eu deixo um abraço, o meu pedido de desculpa, porque não chegamos mais uma vez ao acesso, mas eu quero dizer que confie no nosso trabalho, porque nós estamos trabalhando, fazendo um trabalho sério, um trabalho voltado para a instituição. E eu não tenho dúvida nenhuma que para o ano, com o planejamento que nós já iniciamos, com o calendário todo preenchido, com os contratos que serão feitos até o final da Série D, para que não aconteça o que aconteceu nessa temporada de 2016. Eu tenho certeza que com isso que nós estamos planejando, a gente vai chegar ao tão sonhado acesso. Obrigado, presidente William Simões. Nós vamos daqui a pouco receber na nossa bancada ele, o comandante, o capitão Gledson, que vai estar com a gente aqui nessa mesa, nesse debate gostoso, no Bate-Papo Raposap, trazendo para você, claro, a sua confirmação dentro do elenco para 2017 do Campinense Clube. Depois das palavras, torcedor rubro-negro, do nosso presidente William Simões, nada melhor que trazer no nosso bate-papo diferenciado de hoje. Ele sempre que nos apoiou e esteve conosco durante todo o nosso início de trabalho da Raposap TV. Ele que vai continuar ao lado do presidente William Simões, vestindo a camisa do Campinense Clube. Isso já é fato consumado e, claro, prego batido, ponta virada, meu capitão Gledson, que hoje já é torcedor, é ídolo e, claro, é apaixonado pelo Campinense Clube. Boa noite, nação raposeira. Boa noite, amigos aqui da bancada. Satisfação pela primeira vez aqui participar com vocês. Espero que seja a primeira de muitas, mas parabenizar também o trabalho que vocês têm feito aqui no dia a dia, como foi o trabalho do departamento médico, o trabalho que vocês têm feito no alambrado. E esse trabalho, mais do que bem feito, essa interatividade entre nós, atletas, entre o clube e o torcedor que merece estar participando diariamente, sabendo um pouco mais do clube, e essa informação é fundamental. Propostas foram muitas de deixar o Campinense, não só após essa eliminação, como também durante toda a temporada. E o que levou o Gledson a permanecer vestindo a camisa rubro-negra? Desde o início, desde o ano passado, o meu projeto era vir para... Na minha vida, eu sempre procurei vencer e impor metas na minha vida. E o ano passado, quando eu vim para cá, eu tive uma meta que o objetivo era ser campeão. E graças a Deus consegui consagrar isso no ano do centenário do clube. Ser campeão no centenário, são poucos os clubes do Brasil que teve essa oportunidade. Mas o mais importante de tudo é que eu abracei a causa. A causa é o que? Era subir. Desde o ano passado a gente bateu na trave. Infelizmente, esse ano batemos na trave. Mas o torcedor, eu sei que a chateação é grande pelo esse fato que infelizmente não aconteceu. Também fiquei muito chateado. Mas se a gente analisar o ano pelo contexto geral, torcedor, a gente tem que agradecer muito. Eu agradeço muito a Deus porque esse ano, por mais que a gente não conseguiu o acesso, foi um ano vitorioso. A gente conseguiu consagrar bicampeão paraibano, algo que 36 anos não acontecia. Chegamos a ser vice-campeão do Nordeste, uma competição tão difícil. E ainda mais, né? Levamos o nome do Campinense ainda mais alto. Esperamos que o próximo ano, já que vai ter um planejamento, já iniciou essa semana que se passou,
a gente consiga ser tão brilhante como esse primeiro semestre e que a gente consiga ter esse tão sonhado objetivo que é o acesso. Falou-se muito aqui, no caso da gestão aí do presidente de Simões. Você já passou por vários clubes e eu pergunto isso a você diretamente, porque você é o comandante dos nossos jogadores em campo, está sempre aí em contato com o presidente do clube. Você, essa questão de gerenciamento do Campinense Clube hoje, lhe permite, a dizer, é um motivo maior de continuar no Campinense? É fundamental. Já passei por vários clubes, Série A, Série B, e por mais que eu tive em clube de Série A, Série B, a dificuldade financeira era muito grande. Passei vários meses sem receber. E um outro fator importante, torcedor, que muitos talvez não saibam, é que aqui é muito organizado, o salário em dia é organizado. O presidente William Simões, ele preserva muito o fato do jogador receber em dia. Lógico, isso é mais do que obrigação, mas sabemos que no futebol isso não existe. Infelizmente, clubes, já passei em clubes que eu passei 7 meses sem receber e aqui nunca atrasou. No máximo que atrasou 2, 3 dias. Isso é raridade ver isso no futebol. Então, quando você está num clube e você tem sua parte financeira em dia, a gente tem que valorizar. E isso foi um fator primordial. E claro, o torcedor também, isso é fundamental. Aconteceu algo recentemente, essa semana, logo após a eliminação, onde estive de cabisbaixo, onde uma torcedora me convidou para fazer uma surpresa para o noivo, que era aniversário. E cheguei lá, quando ele me viu, ele ficou surpreendido, nem se preocupou com o bolo, com o salgadinho. Ele confirma o que eu digo, você é ídolo do torcedor já, né? Isso faz que você ainda cria ainda mais admiração pelo clube. Se eu já tinha uma admiração, um respeito, um carinho pelo torcedor muito grande, isso só aumenta ainda mais. Espero que eu consiga ainda mais fazer história com o clube, conseguir objetivo, conseguir título e conseguir esse tão sonhado acesso para a Série C. Lógico, o trabalho está sendo em conjunto, não é só o Gladys goleiro, mas sim todo um grupo, como foi um grupo vencedor ano passado, esse ano foi um grupo vencedor, mas o mais importante de tudo isso é a diretoria, é o presidente, está no consenso de fazer um planejamento, uma organização, como foi o ano passado, com a folha de salarial baixíssima a nível dos outros da Paraíba e conseguiu o objetivo, esse ano novamente, conseguiu fazer um planejamento desde o ano passado, algo que eu vinha conversando com o presidente desde o ano passado, para ter uma base forte, para iniciar o ano muito bem e graças a Deus conseguimos esses objetivos esse ano. Foi vitorioso o primeiro semestre, infelizmente batemos na trave no segundo, mas esperamos e acreditamos muito que o próximo ano vai ser ainda mais vitorioso do que foi esse. Nós debatemos muito aqui, você estava acompanhando na externa com a gente, estava ali por trás das câmeras, nós falamos aqui de questões financeiras. Aí você frisou que o Campinense paga em dia, rigorosamente em dia, e os acordos também do Copa do Nordeste, os valores, que muitos disso foram rios de dinheiro para o Campinense, mas nós sabemos também que aqueles valores, 50%, ficavam entre vocês atletas por cada conquista. Fundamental. Eu converso muito com os atletas em relação à premiação. E falo também para eles que nem em alguns clubes de Série A, Série B, eu tive a gratificação que teve aqui. Ajudou bastante aquele gás na Copa do Nordeste? Foi fundamental. Você ter a metade da premiação, dos direitos que vinha para o clube, o presidente sempre fez questão. Isso partiu dele, não foi nós atletas que cobrou isso. Partiu do próprio presidente. Toda a premiação, todas as fases que vocês passaram, a metade do valor é destinado a vocês atletas. Isso nunca a gente buscou forçar algo desse tipo, não. Sempre partiu dele. Então isso é fundamental. Você vê a transparência do presidente em relação aos atletas. Então é o objetivo. Se a gente conseguir passar de fase, nada melhor do que 50% daquele valor, que é um valor considerável, muito bom, a nível de time que está brigando para ser campeão. E cada fase a gente recebeu 50% do valor, tirando o imposto, óbvio, né? E depois os 50% ele passava a nós. Então só tem a agradecer. Isso também motiva ainda mais o atleta. Você pode ter certeza que os atletas que aqui permanecem, que vão permanecer para a próxima temporada, sem dúvida, esse partiu do atleta ficar, porque sabe que as coisas tudo organizadas, salário em dia, premiação em dia também, isso é fundamental. Quando você tem essa tranquilidade financeira extra-campo, com certeza as coisas influenciam ainda mais dentro de campo. Torcedor, é gostoso fazer um bate-papo. Estava com saudade já desse bate-papo raposado. Imagina só, recebendo o Clédio, já tivemos aqui o presidente do Simões. Mas agora, como chamamos aqui, é um bate-papo, então bate um papo aí torcedor para torcedor.
que tem que fazer o torcedor do Campinense Clube daqui para frente? O Gladson como atleta e como torcedor, que ele tem a pedir nesse momento, onde o Campinense está aí parado, paramos agora esse final de ano, né? Retornaremos aí em novembro, como disse o presidente, como torcedor, de torcedor para torcedor, de atleta para torcedor, qual a postura do torcedor do Campinense Clube que você espera daqui para frente? É fundamental o torcedor participar. Tira exemplo como vocês são um grupo de torcedores que são apaixonados pelo clube e formou esse Raposap TV para passar ainda mais informação para o torcedor. Isso é fundamental. Vocês estão participando diariamente no clube, vocês estão querendo que o clube cresça ainda mais. Eu, particularmente, profissionalmente dizendo, eu quero isso também, porque eu sei que o Campinense é um clube grande, a Paraíba pode ter um destaque a mais no nacional, mas isso depende de nós. Quando eu falo nós, torcedor, eu, atleta, e vocês, torcedores. Eu hoje torço para o Campinense e quero ver o Campinense grande, mas vocês têm que acreditar que o Campinense é grande. Faça como o Raposap TV, faça como o Grupo Raposap e outros torcedores que estão aqui diariamente, está procurando ajudar o clube. Isso é fundamental. Torcedor, vocês têm que sair de casa e participar mais, ir mais ao estádio, comparecer mais, vibrar mais conosco, entendeu? O objetivo nosso é o quê? É sempre querer vencer, vencer, vencer. Mas muitas das vezes, quando a gente entrou em campo e tinha grupo de torcedores incentivando, motivando o estádio lotado, com certeza a motivação nossa era ainda maior em busca das vitórias. Então o próximo ano, esse ano o primeiro semestre foi perfeito. E o próximo ano com certeza vai ser ainda melhor, mas que vocês participem mais, que vocês acreditem mais em nós, que vocês compareçam mais ao estádio. Isso é fundamental. A parte financeira do clube vai valorizar ainda mais, vai aumentar ainda mais o clube, que todos saem ganhando por tudo isso. Tá aí, torcedor, muito obrigado pela sua audiência e sua paciência conosco, o Campinense Passando a Limpo, um papo Raposap diferente daquilo que nós já estamos passando durante todas as nossas atividades, desde a nossa chegada aqui no Campinense Clube. Eu volto a dizer o seguinte, vamos estar com o Campinense já com autorização do Departamento de Comunicação do Campinense Clube durante todo o Campeonato Paraibano 2017, nossa equipe com o Antônio Carlos, com o Paulo Eric, com o Felipe Eric, com o Paulo Pai dos Erics, enfim, não importa, toda a equipe vai estar pronta, né, para transmitir todo o Campeonato Paraibano, onde tiver o Campinense Clube. Fica tranquilo que a imagem vai estar circulando para todo o Brasil em todos os jogos do Campinense, né? Ao lado do Sérgio, ao lado do Antônio Carlos. Obrigado, Antônio Carlos, pela sua participação. Como também vamos estar acompanhando o Campinense Clube na sua pré-temporada, né? Lembrando bem, vamos estar com o torcedor durante a pré-temporada, jogos amistosos, vamos estar lá presente, certo? Afinal de contas, nós somos a imagem do torcedor raposeiro. E a você, torcedor, obrigado pela sua audiência e até o próximo bate-papo, se Deus quiser. Agora é só o coração, não pode parar. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, continue, 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 você consegue, garoto. Vamos lá, vai, continue, vai, você consegue. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Você consegue. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim. Raposap TV, a imagem do torcedor raposeiro.